João mandou aqui, viu, Dito falando de Dudu. Rapaz, galera, eu vi, assim, eu evito comentar, porque é opinião, né? É opinião, assim, eu tenho minha opinião, eu discordo de Márcio e eu discordo de Dito, mas é opinião. Não é mentira, não, mas eu não vou me meter nessa história, não, aí. Não é mentira. Dudu foi ser monitorado, assim como vários outros jogadores do Palmeiras estavam lá. Criou-se uma celeuma gigantesca, talvez pelo fato de que Fábio falou que Dorival foi olhar Dudu, parece que ele foi lá só pra isso. Sacou? Ele não foi lá só pra isso. Ele foi monitorar um volante de 24 anos que quem acompanha futebol e quem assiste as análises e quem aprofunda no debate sabe que tem muito, mas muito potencial pra crescer. Muito potencial pra crescer e tá monitorando o cara. Qual é o absurdo nisso? Ah, mas é um absurdo. Gente, não é um absurdo, pô. O cara tem 24 anos, o cara pode ser monitorado, pode chegar em junho, na janela de julho, na verdade, ele pode ser vendido. E o clube, a seleção continuar monitorando, ele bater um teto e ser convocado. A galera, às vezes, não entende as coisas ou tem preguiça de pensar mesmo, sabe? Claro que o fato da galera fala que vir de Fábio, ele é marqueteiro, pô, mas eu já tinha ouvido falar isso de outras pessoas. E não foi por Fábio. Então, assim, nada demais. Não é nada demais. Sabe? Ele só foi monitorar um volante jovem que teve muito tempo de contrato no Atlético Paranaense, teve também um contrato no Santos. É um cara que, quando começou de fato a focar em jogar bola, é um cara que tá mostrando a bola que tem. Então, assim, eu, sinceramente, agora é aquela coisa. As pessoas confundem muito, Caldas, a galera que tá aqui no canto, o que é a minha opinião com o que é o fato. Às vezes, a gente não tem o olho clínico suficiente pra saber quem é jogador de seleção e quem não é, não, galera. Eu me incluo nisso, tá? Às vezes a gente enxerga uma característica não, mas a gente enxerga algo sobre o atleta A que a gente tá equivocado. E às vezes o cara tem potencial dentro de outras características pra bater no teto da seleção. O grande problema, e aí eu vou começar... Eu não ia falar isso porque fica parecendo soberba, então por favor não entendam como soberba, pelo amor de Deus. Mas o problema é que às vezes o torcedor médio não entende tanto quanto acha que entende. Esse é o problema. Porque de pitaqueiro... Não tô falando de Márcio e de Dito, pelo amor de Deus, tô falando de modo geral. De pitaqueiro de futebol e de olheiro de seleção, o Brasil tá cheio. Então, assim, Dudu tem potencial. Eu não tô falando de Márcio, eu não tô falando de Dito. Acho que é opinião. Tô falando, na verdade, do torcedor médio de modo geral mesmo. Não só do Vitória, não só do Bahia. É no Brasil mesmo. É cheio de olheiro, é cheio de treinador. Mas a maioria não vê. E às vezes a gente também não. E eu, muitas vezes, também não. Então... Faz parte, né, Caldas? Na verdade, eu acho que a gente tem que parar de chancelar comentários que a gente não concorda, né? E eu já fui muito como o João, assim, também. Eu ficava muito irritado, por exemplo, com comentários de comentaristas, jornalistas do Sudeste que não acompanham tanto. E depois eu comecei a entender, pô, velho, assim, tem gente que não acompanha, tem gente que tem uma opinião divergente da gente. E tem gente que não entende, cara. E tem gente que não entende. Porra. Não tô dizendo aqui que é o... Não é o caso deles. Que é o caso de ninguém, mas eu tô dizendo assim, que a gente tem que acompanhar quem a gente mais se identifica, né? De repente seja o Canto, espero que seja. Mas pode ser Anderson, pode ser a Itapuã FM, pode ser a TV Aratu, pode ser outro canal, mas enfim, né? Eu acho que até pra gente ter um pouco mais de uma relação melhor com a torcida, uma qualidade melhor, porque senão a gente vai acabar se irritando. Hoje o Vitória tá mais evidência naturalmente pra na Série A. E aí é muito natural que a galera fique muito incomodada com os comentários dos jornalistas das emissoras nacionais, né? Ditas nacionais. Eu mesmo, assim, tento não levar muito isso pra minha vida. Assim, o único ponto que eu discordo ali de Márcio, que com todo o respeito que eu tenho a Márcio, já tive algumas boas conversas com ele, então não levem pro pessoal. Eu sei que a galera não gosta muito de Márcio, mas eu tô falando de mim. Ele e Dito sempre me trataram com respeito, então eu preciso tratar com respeito, que é o mínimo que eu tenho que fazer. O único ponto que eu acho que Márcio passou do ponto é quando ele tá insinuando que Edinaldo poderia estar mandando convocar pra vender. Aí eu acho que realmente passou um pouco da linha, na minha humilde opinião, o comentário dele. Eu acho que passou. Mas é algo que a gente não precisa repercutir. Eu tô dizendo que Dudu foi monitorado, está sendo monitorado, assim como inúmeros outros atletas, inclusive atletas do Bahia estão sendo monitorados, o que é normal. Atletas do Brasil todos estão sendo monitorados. Existe a possibilidade também, tá? Existe a possibilidade também de que seja um comentário político. Sim, existe a possibilidade de que seja um comentário político. O Dorival pode chegar pra Fábio e falar isso por politicagem mesmo. É verdade, acontece. Isso pode acontecer de fato. Ele pode ter falado isso pra Fábio, pode falar até outra coisa para o cara do City, pode falar coisa do cara do Fortaleza, outra coisa pro cara do São Paulo. É claro que isso pode acontecer, é óbvio. Mas assim, repito, é uma repercussão muito grande pra uma besteira. É um atleta jovem
que, repito, quem acompanha sabe que tem muito potencial, ele e Mateuzinho tem muito potencial para crescer, que podem bater esse teto no Vitória, como podem não bater também. Podem sair e o nível subir, eles não corresponderem, podem ir pra Europa, bater e voltar, podem ir pra Europa e ficar. Isso são exercícios de futurologia, pô. Então, assim, eu repito, é uma celeuma, Caldas, muito grande por uma besteira. Porque é besteira. A seleção monitora centenas de atletas. Centenas de atletas. E aí, por favor, não me entendam errado. Eu vou falar com relação à característica. Eu lá na minha TV, eu consigo gravar. Eu gravei vários jogos da Série A e eu vi já pelo menos um jogo de todos os times. Parei pra ver, porque é trabalho. Parei pra ver. Existem volantes que são melhores que Dudu. Não vou entrar nesse mérito. É claro que a Série A tem volantes que hoje estão à frente de Dudu, porque já são mais testados, porque já estão na equipe há mais tempo, porque são melhores de fato. Mas o que eu tô falando aqui é característica. Eu não vi ninguém. Característica. Eu não vi ninguém com características de Dudu. Eu não vi um volante canhoto com mais de 1,85 m, que sai bem de pressão, que chega pelo lado, que tem arraste. Eu não vi. Eu estou falando que Dudu é o melhor volante do Campeonato Brasileiro? Não, não é isso. Existem volantes muito melhores do que Dudu. Hoje existe. Ele pode bater nesse teto, tá? Eu acredito plenamente que ele pode bater nesse teto. Mas o que eu estou falando é característica. De característica, irmão. Eu estou dizendo porque eu vi. Não tem. Então, vamos aguardar aí se bate no teto, se não bate no teto, se desenvolve, se não desenvolve. Mas enfim, Caldas, o que é que você acha? Eu acho que ela cedeu uma muito grande. E assim, Dudu não vai ser convocado, né, pô? E não, assim, não, claro que não é desmerecendo a qualidade dele, nem por estar no Vitória. Mas todo o contexto não favorece. Qual foi a última vez que um jogador do Nordeste foi convocado para a seleção? Diego Souza, né? Tá no Esporte. Diego Souza no Esporte. Enfim, e assim, de uma posição diferente, né? Porque o Brasil estava carente de centroavante, Diego Souza estava jogando muito e já era um jogador que vinha jogando no Sudeste, já jogou na Europa. Enfim, eu acho que assim, a gente acabou, pela própria característica do torcedor, né? De ficar empolgado, enfim, de ser muito engajado com os assuntos relacionados ao clube que torce. Acho que todo mundo ficou muito empolgado, ficou feliz, ficou ali fazendo aquela gozação com os torcedores do Bahia. Mas eu acho que o assunto tomou uma proporção maior do que realmente tinha. Pois é, eu também. Acho que foi um comentário que Fábio Mota falou ali, pelo que eu pareceu, foi até pra valorizar o jogador no sentido, pô, velho, vou valorizar aqui o jogador do meu time, do clube do qual eu sou presidente, vou aqui fazer o marketing, né? Aquela coisa assim, meio... E aí, um ponto que eu discordo também de Dito, sempre, com todo respeito, tá, galera? Pelo amor de Deus, a galera no chat pode estar descendo um cacete, eu tô falando com todo respeito do mundo aqui. O que eu não concordo com o Dito é que ele comparou, por exemplo, a Caio Alexandre não é melhor que o Dudu, pô, mas se algum dia tiver uma convocação, pode ir Caio Alexandre e Dudu. Porque são jogadores completamente diferentes. O Jean Lucas até faz mais sentido, como ele comparou na característica, um cara mais alto, um cara mais forte, apesar de também ser diferente em termos de característica. Mas vá. Agora, pô, quando o Dito fala que, mas Caio Alexandre não é melhor que Dudu, pô, mas não tem nada a ver. A característica não tem nada a ver. Entende? Não tô falando quem é melhor, quem é pior, porque o Caio Alexandre até no ano passado foi um dos melhores volantes da Série A. Isso é um fato. Não tô falando quem é melhor ou pior. Estou falando que em comparação de característica, é como se eu estivesse comparando, vamos lá, Mateuzinho com, deixa eu ver aqui, o meia do Campeonato Brasileiro. Mateuzinho com James Rodrigues. Não tem nada a ver. Vamos aguardar. Mas sempre que se fala de seleção, é isso aí tudo, né? Essa celeuma toda. O cara só tá monitorando, gente. É só isso. Eu digo mais. Se ele fala que ele tá monitorando o Wagner Leonardo, é algum absurdo. Monitorando, só. Vamos ver a Série A de Wagner? Monitorar é uma coisa tão ampla, né? É tão ampla. Tipo, se o cara tá vendo o jogo, pô, bacana aquele jogador. Pode ter sido só. Deixa no radar aí. Vamos deixar no radar para que há 2 anos aí, vamos ver se ele desenvolve, se ele vai pra Europa, não vai, se ele tá no Vitória, se ele aumenta o nível na Série A, se ele mantém. É simples. E outra coisa, quantos jogadores que saíram do Vitória já foram convocados, foram campeões mundiais? É muito fácil você olhar pra trás, falar de agora, desse ponto de agora e olhar... É o único time do estado aqui que tem 4 campeões mundiais, tá? E sendo que em 2002 foram 3, que revelados aqui no caso, né? Vampeta, Dida e Júnior. E Edilson veio depois. Verdade. 2 anos depois. Mas enfim, foi depois. Mas é muito fácil a gente olhar pra trás e falar, pô, realmente os caras tinham potencial. Mas quando surge, você não consegue... Enfim, ninguém tem bola de cristal. Tipo, em 93 você não tinha noção que o time de 93 era aquele time. Você só teve noção do que era o time de 93 10 anos depois, 8 anos depois. A gente já tem noção que Dida ia jogar 600 partidas pelo Milan? A gente não, que não era nem nascido, né? Eu não era nem nascido. Pois é, mas... Você é que ano? 94. Eu sou 95, é verdade. Pois é. Alguém tinha essa noção? O Júnior era reserva, por exemplo. O Vampeta era reserva. Alguém tinha noção que Júnior seria campeão brasileiro com São Paulo? Que Vampeta iria, enfim, trilhar a carreira que trilhou? Ninguém tem, pô. Então, assim, bora deixar acontecer, bora deixar... O tempo é seu da razão. O tempo é seu da razão.